Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Eu quero ler Salmo 117 que diz: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. A fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. Amém? Que você possa ser ministrado por Deus nessa noite, que você possa abrir o seu coração para receber do Senhor o que Ele tem preparado para ti. Deus, venha sobre nós o Teu reino, Senhor, abençoe os nossos corações, abra a nossa mente, ministra, Senhor, a Tua palavra sobre as nossas vidas. Queremos entregar e dedicar este culto a Ti. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito. No Teu santo nome, amém. Seja muito bem-vindo à Lagoinha Church Porto Alegre. Que Deus abençoe você. Te adoramos, Pai. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem, Senhor, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Diga a Ele: mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, vem, Senhor. Esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir. Com teu fogo vem nos batizar. Declarei-lhe o que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Declare aqui o que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem. Sim, Pai, aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de
dizer o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, ó Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós te amamos. Sim, Pai. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare: oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Diga: oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Diga como tem sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. É, Senhor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Como tu és bom, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aí na sua casa declare: oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, oh Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Mesmo sem merecer, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Olha o que Ele faz. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra mim. Olha o que Ele faz por você. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Sim, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Olha o que Ele faz por você. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante.
posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, oh Pai. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Esse é um tempo ao qual nós vamos dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao nosso Deus. Eu quero compartilhar um texto com você, Romanos 8, a partir do versículo 15. Pois vocês não receberam o espírito de que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos ou clamamos, Abba, Pai. Deus nos deu um espírito de liberdade, um espírito que dá acesso a Ele. Nós temos liberdade em ter acesso a esse Pai, a esse Paizinho. Lindo demais. E o texto continua dizendo: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, olha o que vai acontecer. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Talvez você esteja passando por um tempo difícil, talvez essa pandemia esteja massacrando o seu coração, te trazendo muita dor, mas eu quero dizer que existe uma promessa de Deus na tua vida, você faz parte dessa família, existe uma herança te esperando, existe uma casa linda te aguardando, existe um paizinho com os braços abertos para te receber. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos uma responsabilidade, que é avançar com o reino de Deus, que é expandir com o reino de Deus, que é arrombar as portas do inferno, que é invadir cada canto dessa cidade com a palavra de Jesus. E juntamente com essa responsabilidade, nós recebemos uma linda responsabilidade, que é simplesmente devolver a Deus 10% daquilo que nós recebemos dele em abundância. Por isso, nesse momento, você que está em casa terá a oportunidade de contribuir com o seu dízimo e a sua oferta para a expansão do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Jesus.
Boa tarde, boa noite, família. Como vocês estão? Que tempo precioso na presença de Jesus. Como é bom sentir o Paizinho perto, né? Agora vamos interceder. Então pega a tua Bíblia aí em nome de Jesus e você vai interceder de uma maneira alta. A gente vai ler a palavra e você vai ler na sua casa profeticamente em nome de Jesus. Então você vai abrir lá no livro de Salmos, número 126. Nós vamos ler todos os versos. Então, livro de Salmos, número 126. Verso 1 diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, por vocês, por nós, em nome de Jesus. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós temos vivido tempos muito difíceis e muitos de nós temos semeado com lágrima nos olhos e por diversas vezes o cenário está totalmente instaurado o caos, com diversos problemas, não só financeiro como de saúde, mas o Senhor nos chamou para ser boca de Deus nessa terra. Então Deus colocou a tua vida com um propósito, na tua casa, no teu trabalho, onde você está. Então enche a tua boca agora com a palavra do Senhor, profetiza isso, chega de murmurar em nome de Jesus. Não vamos dar mais a nossa boca para o mal, pelo contrário, vamos dar a nossa boca ao Senhor, porque nós somos dele. E no momento de tristeza, profetiza alegria. No momento de caos, profetiza paz. No momento de dificuldade, profetiza bonança. No momento de angústia, profetiza liberdade. Enche a tua boca com a palavra do Senhor e não retroceda. Enche a tua boca com a bênção de Jesus. A Bíblia fala para nós trazermos à memória o que nos dá esperança. Então nos dá esperança o futuro que o Senhor nos prometeu. Nos dá esperança que Ele está conosco. Nos dá esperança a palavra dEle. Então coloca nos teus lábios a boca do Senhor e a palavra dEle que está aqui bem plena para nós, em nome de Jesus. E quando você semear com tristeza, semear com lágrimas, tenha certeza que o Senhor tem colhido as tuas lágrimas. Eu não sei quais têm sido as suas lágrimas, eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu tenho certeza que o Senhor está contigo. Então, em nome de Jesus, não retroceda. Se posicione, não deixe o medo tomar lugar no teu coração, não deixa o medo das dúvidas, o medo dos porquês, o medo dos falatórios, não deixa isso ocupar lugar no teu coração. Se posiciona com aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se posiciona com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. E lembre-se, aqueles que semeiam com lágrimas colherão, ceifarão com alegria, cantando júbilos em nome de Jesus. E não esqueça, se na tua vida está alguma situação totalmente destruída, a palavra fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O Senhor quer fazer isso na tua vida, quer te restaurar nesse momento. Feche teus olhos e apresenta ao Senhor agora a área que está destruída na tua vida e vamos clamar a Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida dos meus irmãos nesse momento. Eu não sei, Deus, quais têm sido as lutas, eu não sei quais têm sido as adversidades, mas eu sei que o Senhor restaura, Pai, e eu clamo por essa restauração. Restaura as vidas, Jesus, que estão ouvindo essa palavra nesse momento, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, desce, Pai, com águas que jorram do trono do Senhor, águas que curam, águas que saram, águas que transformam, águas que libertam, em nome de Jesus. Que esse meu irmão, que essa minha irmã tenha um encontro real contigo, que possa ouvir a tua voz e que não venha se paralisar diante do medo, diante das adversidades, em nome de Jesus. Que possamos nos posicionar como guerreiros que ouvem a voz do nosso bom pastor, do nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, não é tempo
tempo, Pai, de olharmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas é momento de olharmos somente para Ti. E eu clamo, Espírito Santo, dá discernimento para a vida do meu irmão, dá paz, dá segurança, em nome de Jesus, que meu irmão possa olhar para o Senhor, que todas as escamas dos olhos venham cair em nome de Jesus, que todas as setas prendendo a mente contra a dúvida, contra falatórios, em nome de Jesus, que retrocedam, toda palavra maldizente, toda boca maldicente, todo coração altivo, em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que vem para roubar a Tua palavra de chegar aos corações, nós não aceitamos em nome de Jesus, e clamamos pelo Teu agir, Espírito Santo, quebrando os corações, tira, Deus, todos os ferrolhos de ferro, tudo aquilo que tem prejudicado meu irmão de ouvir a Tua voz, de sentir o Teu toque, em nome de Jesus, entra agora, Pai, com a Tua presença nessa casa, que só tem destruição, que só tem briga, nós profetizamos a paz, que excede todo entendimento em nome de Jesus, entra agora nesse hospital, nós profetizamos cura, Jeová Rafa, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor não parou de operar milagres, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor continua curando, o Senhor continua libertando, o Senhor continua transformando, o Senhor continua restaurando, Deus, e nós clamamos por essa palavra, restaura nesse momento as vidas, consola agora aqueles que já não têm mais força, Jesus, que estão cercados de dor, cercados de tristeza, cercados de desânimo, em nome de Jesus, posiciona-os, Deus, em nome de Jesus, conceda-os ânimo, conceda, Deus, força, coragem, em nome de Jesus, para que eles possam suportar os dias maus em Ti, Deus, em Ti, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e em Ti há descanso, e em Ti há refrigério, em nome de Jesus. Deus, o Senhor está conosco, e que essa palavra venha guardar o coração dos meus irmãos, guardar o coração dos dizimistas, dos ofertantes, que os celeiros venham ser transbordantes, em nome de Jesus. Deus, guarda a igreja do Senhor, em nome de Jesus, prepara a Tua noiva para o encontro real contigo, Deus, em nome de Jesus. Que a paz de Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, meu irmão e minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao ano do recomeço. Estão prontos para receber mais uma boa semente da parte de Deus? Por isso eu quero que você agora coloque a mão no seu coração, nesse momento, abra a sua mente, estenda as suas mãos espirituais para receber mais de Deus. Eu não tenho dúvidas que este dia foi feito por Deus para você, e Deus tem uma palavra maravilhosa. Você já foi ministrado pelos louvores, pela oração, pelo momento do dízimo. Nossa, como foi tudo muito lindo, e eu acredito que Deus vai encerrar esse culto, essa programação, essa transmissão com uma palavra poderosa para você. Por isso eu quero convidar você a orar, clamar a Deus nesse momento comigo, pedindo que o Espírito Santo de Deus traga para a sua vida algo de novo sobre você. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, mais uma vez obrigado, porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós, porque o Senhor é um Deus de graça, nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos e até mesmo merecemos. O Senhor nos recheou neste dia, nesta noite, com a Tua palavra, com as Tuas promessas, com o Teu amor sobrenatural, com a Tua graça, e mais uma vez pedimos que o Senhor possa usar este tempo, a minha vida, para falar as verdades do Teu coração para a Tua igreja. Eu abençoo o meu irmão e minha irmã, que está agora do outro lado dessa câmera, ou em casa, ou no carro, ou em qualquer lugar. Eu peço que o Senhor derrame sobre ele bênçãos tal que eles não consigam mensurar com a sua mente finita, mas que eles possam receber do Senhor, com o coração aberto, com a mente aberta, tudo aquilo que o Senhor reservou e preparou para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero começar dizendo uma coisa muito simples que talvez você já conheça. Para ser cristão, é necessário ser discípulo de Jesus, e você sabe disso. E todo discípulo de Jesus precisa seguir os passos do Mestre. Esse é o beabá do cristianismo. Se você é convertido, se você tem Jesus Cristo como seu Salvador, você vai entender que esse é o ABC do cristão. Se você segue Jesus,
Você precisa obedecê-lo. Se você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, precisa seguir os seus passos. E o que diferencia um discípulo de Jesus para outro discípulo de Jesus é o quanto ele conhece o coração do seu mestre. Jesus nos diz em João 15,15 que tudo o que ele recebeu do Pai, compartilhou com você, compartilhou comigo. Significa que o coração de Jesus está exposto para todo discípulo. Todo discípulo tem acesso ao coração de Jesus. Todo discípulo tem acesso a tudo aquilo que o Pai revelou para ele. Você pode viver assim. Por isso eu quero dizer para você que o mestre não faz acepção de discípulos, mas o discípulo define a profundidade que ele deseja conhecer o seu mestre. Tem a ver com você. Isso depende do cristão, não de Cristo. Talvez você aí em casa, aí atrás do seu celular ou na frente da sua TV, você não consegue compreender que existe um passo importante que você precisa dar. Se você é discípulo de Jesus, você precisa sim decidir se aproximar dele. Você precisa decidir estar perto dele, porque ele está à nossa disposição, e isso é lindo demais. João, o discípulo amado, o filho do trovão, aquele que decidiu encostar a sua cabeça nos ombros de Jesus, esse conheceu Jesus, esse conheceu na profundidade, esse conheceu na intimidade, e ele descreve, no texto que nós vamos ler daqui a pouco, ele descreve, por meio da pesca maravilhosa, e você já pode abrir a sua Bíblia em João 21, ele descreve de uma forma linda o caminho que devemos percorrer para conhecer o coração do nosso mestre. Ninguém melhor do que João, o discípulo amado, aquele discípulo que estava conectado com o mestre, para nos ensinar como nós devemos caminhar e prosseguir caminhando em conhecer o coração de Jesus. Por isso eu quero ler o texto com você, João 21, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia. Enquanto isso, você também pode compartilhar esse link. Manda um WhatsApp para 3 pessoas que você ama, para 3 pessoas que você gostaria que elas se aproximassem mais de Jesus. Pode ser cristão, pode também não ser cristão, não tem problema nenhum. Compartilhe o link do YouTube, coloca no teu Facebook, coloca no teu Instagram, vai lá na setinha e indica pessoas para ver e ouvir essa mensagem. Eu não tenho dúvidas que ela também será muito abençoada por Deus. Por isso, abra sua Bíblia, João 21, do 1 ao 9, eu quero ler com você. Olha só. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Eu conheço o meu mestre, eu conheço o coração do meu mestre, eu conheço a voz do meu mestre, é Jesus Cristo. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. A partir desse texto, eu queria que você acompanhasse comigo. Anota aí no seu caderno, no seu celular, num papel, na sua agenda, na sua Bíblia, alguns passos
que nós precisamos dar para conhecer mais o coração do nosso Mestre. E a partir desse texto, eu quero te trazer o primeiro passo para conhecer o coração do nosso Deus. Anota isso daí. Pare de tentar por si mesmo. E o contexto desse passo, desse primeiro passo para conhecer o nosso Mestre, é um contexto ao qual os discípulos lançaram a sua rede a noite toda e eles não conseguiram pegar nada. Os discípulos fizeram isso a noite toda. Eles fizeram o que sabiam fazer a noite toda, mas eles não conseguiram. E eu quero dizer para você que é natural nós usarmos as nossas habilidades para alcançar os nossos objetivos. Não tem problema algum nisso. Foi Deus que nos deu dons, habilidades, paixões, talentos, e nós precisamos usar, nós precisamos exercer tudo isso. Mas chegará um momento, e eu quero que você entenda isso, preste atenção nessa frase, chegará um momento que essas coisas não serão suficientes para você alcançar o resultado esperado. Foi o que aconteceu com os discípulos. Toda a sua experiência, toda a sua bagagem, toda a sua expertise não foi suficiente para gerar o resultado que eles gostariam. E a tendência do ser humano, normalmente quando não alcança, é fazer aquilo que sempre fez até cansar. Parece que ele começa a ficar desesperado. E aí ele vai tentando e não consegue, ele começa a se cansar, vem a tristeza, vem frustração, vem raiva, vem o desespero, simplesmente porque não conseguiu resolver do seu jeito e da sua forma. Mas aqui encontramos Jesus nos dando uma lição muito linda. Mas nós precisamos ficar atentos para esta verdade. Nós precisamos parar de tentar do nosso jeito. Só que você olha para Jesus, conhece Jesus, mas ainda tenta se convencer de alguma maneira. E aí você se contenta com o agito do barco, você se contenta com a nostalgia da sua história, dos velhos tempos, daqueles lindos momentos que você viveu. Você tem a sensação de que está sendo eficaz por causa do cansaço de um dia de trabalho duro, mas no final do dia, quando você se apresenta a Jesus, ou quando Jesus te chama para uma conversa, você percebe que voltou de mãos vazias, que voltou sem nada, não conseguiu nada e voltou para o lugar de onde começou. E Jesus não tem prazer em nos frustrar, mas Ele precisa, como nosso Mestre, e você reconheceu no início dessa mensagem que você é discípulo de Jesus, Ele precisa nos ajudar a entender isso, que nós não somos nada sem Ele, sem Ele não podemos fazer nada, somos inúteis sem Jesus. E eu quero dizer que no reino de Deus você até pode ser um discípulo eficiente, mas a eficácia é alcançada por intermédio de Jesus. Não adianta ter uma boa intenção, é preciso ter uma atitude que acompanhe a boa intenção. Assim, perceberemos a diferença do eficiente para o eficaz. E eu quero que você entenda isso, essa definição é linda demais, é uma revelação da parte de Deus. Eu olho para essa palavra e percebo que o eficiente faz tudo bem feito, mas o eficaz faz o que precisa ser feito. Às vezes, o eficiente faz bem feito, mas não faz o que precisa ser feito. Ele continua com a sua história, ele continua com o seu conhecimento, ele continua com as suas habilidades, mas tudo aquilo não adianta para aquele momento. Ele volta sem nenhum peixe, ele se mata, ele trabalha, ele serve, ele se dedica, mas ele não alcança o resultado que ele espera. Falta em seu coração a eficácia. Os discípulos eram eficientes, eles eram bons pescadores, eles faziam a sua função bem feito, mas até aquele momento não foram eficazes, não fizeram o que precisava ser feito. Interessante isso, Deus entra na história de homens eficientes,
homens capazes, homens que sabiam o que faziam, para mostrar a eles que sem Jesus, eles não fariam nada de relevante, eles não fariam nada que pudesse mudar o mundo, eles não fariam nada que tivesse a cara de Jesus. É como se você conseguisse identificar a necessidade da fome de alguém, e aí você foi eficiente aqui, você percebeu que alguém precisa de comida, mas tentasse saciar a sua fome com uma sacola de roupa. Você não foi eficaz. Você foi eficiente, mas não foi eficaz. Você entendeu o processo, você sabia o que fazer, você conseguiu fazer uma boa leitura, mas você executou algo que não foi para aquele tempo, para aquele contexto, para aquele lugar. O resultado desse encontro será confusão, muita confusão. A pessoa vai sair insatisfeita porque você não resolveu o seu problema, e você vai ficar chateado porque a pessoa não te agradeceu e saiu insatisfeita daquele encontro. Precisamos entender isso. E você, a partir desse momento, mais uma vez, continua tentando resolver do seu jeito, e você perde a oportunidade de fazer o que Cristo lhe pede. Por isso é necessário que você esteja disposto para trabalhar no reino de Deus e disponível para fazer do jeito de Deus. Olha o que o texto vai dizer, João 21:6. Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E o que os discípulos fizeram? O texto vai falar que eles lançaram, e eles não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Precisamos permanecer, sim, eficientes, mas sem estar conectados com Jesus não seremos eficazes. Seremos pessoas muito competentes, muito espertas, cheias de experiência, mas inúteis no lugar aonde Deus nos colocou. Precisamos entender isso, precisamos conhecer mais o coração do Mestre para saber que nós não podemos tentar mais do nosso jeito. Quero agora convidar você para prestar atenção no segundo passo para você conhecer mais o coração do seu Mestre. Ainda dá tempo, pega esse link, compartilha com 3 pessoas que você ama e que você gostaria que ouvisse essa palavra. Vamos lá, anota aí. Segundo passo para você conhecer o coração do Deus ao qual você serve: receba o que Deus dá em abundância. Aprenda a receber isso. O contexto desse texto fala que os discípulos lançaram a rede do lado direito e a rede transbordou de tal maneira que as redes quase arrebentaram. Quase arrebentaram. Presta atenção, por muitas vezes pedimos grandes coisas para Deus, mas nós não sabemos receber. Pedimos grandes milagres para Deus, mas nós não sabemos administrar. Pedimos grandes vitórias para Deus, mas nós não estamos prontos para enfrentar grandes batalhas. Daí você pede um emprego para Deus e Ele te dá. Concorda comigo? Aquele emprego dos sonhos, Ele entrega para você. Porém, ao longo da jornada, você percebe que essa rede está pesada demais para você carregar. O seu emprego exige muito tempo seu, exige que você cresça, exige que você amadureça, que você se esforce mais, que você seja responsável, mas não está com a rede adequada para receber esse cardume. É ou não é? E por muitas vezes você ora por um emprego e Deus te dá, e esse emprego interfere na sua vida espiritual. Você recebe uma responsabilidade, uma função, e essa função, essa responsabilidade interfere na sua vida espiritual. E com o tempo, isso te afasta muito mais de Deus do que deveria te aproximar. Porque foi Deus que te deu. Mas por que isso te afasta dele? Talvez porque você não está pronto para receber o que Deus te dá em abundância. Precisa entender isso. Você acha que a rede vai arrebentar, você acha que a sua vida vai se destruturar, você acha que não vai aguentar e começa a reclamar desse fardo que é de Deus.
desse lindo fardo que é o milagre de Deus. Entenda isso. Talvez você precisa responder algumas perguntas para Deus. Estou pronto? Será que eu deveria ter orado por isso? O Senhor me entregou para me mostrar que eu não estou pronto para receber. Se for por essa motivação, avalie. Não tem problema nenhum. Se você entende que precisa parar, que precisa voltar e refazer alguma coisa que você deixou para trás, faça isso, são reflexões positivas. Só que aí tem a outra pessoa que ora a Deus, pedindo a conversão de um amigo, de um parente, de um pai, de uma mãe, de um irmão, e essa conversão chega. O Espírito Santo habita aquele coração, porém ao longo da jornada você percebe que tem que investir nessa pessoa tempo de ensino da palavra, você tem que investir nela discipulado, você precisa investir tempo para estar com ela no culto, justamente aquele culto que você decidiu não ir naquele dia, mas a pessoa decidiu ir, te convidou, e você se percebe que começa a ficar pesado isso, e aí você começa a perceber que você precisa investir recurso financeiro nessa pessoa, comprando uma Bíblia para ela, pagando uma passagem, dando uma carona, indo até a casa dela para ensinar alguma passagem da Bíblia que ela tem dúvidas. Só que o desgaste na sua vida é tão grande, você acha que essa rede vai arrebentar e começa a reclamar desse fardo que é leve e suave. Você orou por ele e agora você não quer assumir essa responsabilidade. Talvez você é aquela pessoa que estava orando por uma nova igreja aqui em Porto Alegre, Deus deu, só que agora você puxou o freio de mão, você acha longe demais, ou você acha complicado demais, você acha que esse investimento não vale a pena você investir na sua vida, e você começa a colocar empecilhos, porque a rede está prestes a arrebentar e você não está pronto para receber, e você olha para esse contexto na sua vida, e Deus está falando para você: eu estou te dando em abundância, porque você reclama, porque você acha que é um fardo que você não deveria suportar. Foi um pedido de oração teu que eu estou atendendo, e Deus faz isso o tempo todo comigo e com você. Só que aí você pega essa pessoa que se converteu a Jesus, você começa a ficar cansado, você começa a reclamar do fardo, e aí no fim das contas você entrega para o pastor, você entrega para o teu líder de célula, você entrega para uma pessoa mais experiente. Você consegue compreender isso? E eu quero te fazer uma pergunta: você sabe por que isso acontece? Ou você sabe por que isso está acontecendo na sua vida? É muito simples, porque o natural do ser humano não consegue suportar o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus sempre vai causar instabilidade no natural do homem, da mulher. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta: para quê? Para que isso acontece? Eu quero dizer para você: para gerar dependência em Deus. Deus quer que você dependa dele, para que você esteja pronto para receber em abundância aquilo que ele quer te entregar. E eu quero dizer para você que você estará pronto para receber abundantemente de Deus no momento que você se tornar totalmente dependente dele. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Terceiro passo para você conhecer o coração do seu mestre, o coração de Deus. Ainda dá tempo, pega esse link, compartilha com quem você ama e ele não vai se arrepender de poder ouvir essa mensagem. Com certeza ele será edificado. Terceiro passo, anota aí para você conhecer o coração do seu mestre. Participe do banquete que Jesus oferece. Participe do banquete que Jesus oferece. Jesus convida os seus discípulos para comer com ele na praia, mas não apenas comer peixe, mas para experimentar mais uma vez o pão da vida. Aqui, após a grande pesca, os discípulos levam os peixes para a praia
para preparar um grande banquete. Versículo 6 do capítulo 21. Eles estavam felizes, eles estavam contentes, eles estavam animados, porque eles tinham conseguido uma pesca inimaginável. Nunca antes tinha acontecido isso com os discípulos, então eles estavam muito felizes. Mas olha essa linda revelação de Deus nesse texto. Ao chegarem na praia, com todos aqueles peixes, talvez imaginando que eles fariam um grande banquete, eles encontram Jesus com fogo aceso e o peixe na brasa. O banquete já estava montado, o banquete já estava pronto. Versículo 9. Eu quero dizer para você, entenda esse ponto aqui, esse passo importantíssimo para a sua vida, para a minha vida. O nosso serviço ao nosso Deus é especial demais. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, Ele acolhe com muita alegria, com muita receptividade. Ele fica feliz com o nosso serviço. Deus valoriza o que fazemos. Deus ama quem dá com alegria, saiba disso. Deus ama quem reparte, quem compartilha. Porém, não se surpreenda quando o seu serviço não gerar o impacto que você espera. É uma realidade, porque no fundo, o impacto quem gera é o próprio Deus. Entenda isso. Não é o nosso serviço, mas o verdadeiro impacto quem faz é o próprio Deus. Em Atos 2 a gente vai perceber isso, que quem acrescenta é o Espírito Santo de Deus. Ele é que faz crescer. E eu quero te dizer isso, meu irmão, você ajuda alguém na perspectiva de que a vida dela mude e continue assim, continue fazendo isso, mas não se surpreenda se você já encontrar uma vida transformada por Jesus. Não se surpreenda. No momento que você for ajudar alguém, quando você chegar lá e você perceber uma pessoa transformada, glorifique a Deus. Você alimenta alguém na expectativa de que a sua fome será saciada, e nós estamos nesse movimento do nosso armazém do amor e queremos alcançar o nosso objetivo. Pela graça de Deus já alcançamos. Ele é pequeno, 100 quilos de alimento queremos no mês de abril, e a nossa expectativa é poder ajudar o próximo a saciar a fome de quem precisa. É o que nós fazemos, mas a nossa ação social, a nossa igreja e você não pode se surpreender se já encontrar uma pessoa satisfeita em Deus, mesmo sem alimento. Porque Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para fazer isso. E aí eu quero dizer que você serve a uma igreja, você serve na sua igreja, você serve aqui na Lagoinha Church Porto Alegre, na expectativa de que esse ministério ou o seu ministério prospere, cresça, amadureça, avance. Continue fazendo isso, não pare de servir, mas não se surpreenda se você já encontrar uma pequena igreja com a estatura de Jesus. Essa igreja é a igreja de Cristo, é a verdadeira igreja de Cristo. E saiba, você que está nos ouvindo, nos vendo, a Lagoinha Church Porto Alegre é uma pequena igreja, mas que já tem a estatura de Jesus. Creia nisso, glorifique a Deus, não se surpreenda se Deus antecipar as nossas ações, creia nisso. Cristo, com muito carinho, diz aos seus discípulos: vocês vieram com os peixes, mas quem oferece o banquete sou eu. Ninguém vai tomar o lugar de Jesus. O banquete é dele, e o convite para o banquete é dele. E da mesma maneira que a pessoa que você ajudou vai fazer parte do banquete, você também é convidado para fazer parte desse banquete. E eu quero dizer que Deus sempre vai valorizar o esforço dos seus discípulos, porém, nada substituirá o grande banquete que Ele tem para oferecer. Saiba disso, creia nisso, não perca isso de vista, meu irmão e minha irmã. Quarto passo para você conhecer o coração do seu mestre, para você conhecer o coração de Deus, anota isso daí: viva o seu comissionamento. Eu quero ler um texto aqui.
a partir do versículo 15. Olha só, deixa eu ler para você. Do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Talvez ele tenha se ofendido aqui. Talvez ele tenha pensado: pô, Jesus, não confia em mim, não acredita em mim, sem mensurar o fato de que há 3 dias ele tinha traído Jesus. Mas ele ficou magoado. E pela terceira vez ele respondeu: sim, Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O que você faria se tivesse um momento como esse com Deus? Diz para mim. Se você tivesse um diálogo desse com Deus, somente você e Deus, na sua intimidade, e Ele te faz uma pergunta que vai te direcionar para o seu chamado, o que você responderia? Só que aqui, só você e Ele, nesse caso Jesus e Pedro, os dois sabiam do pecado de Pedro, os dois sabiam dos erros de Pedro, e os dois também não tinham orgulho do que sabiam. Pedro não podia esconder a sua intimidade de Jesus, como você. Todas as vezes que Deus nos chama para uma conversa, não tem como esconder o nosso coração dele. E Ele sabe quem é você, Ele te conhece na intimidade, Ele sabe da tua frustração, Ele sabe da raiva que você está no coração, Ele sabe do rancor que existe na sua vida. E esses encontros que Jesus tem conosco é simplesmente para nos redirecionar ao nosso comissionamento, ao nosso chamado, ao nosso propósito. Não foi diferente com Pedro. Antes da crucificação, Pedro tinha negado Jesus, lembra disso? E isso veio à tona tentando parar Pedro, tentando intimidar Pedro, tentando fazer com que ele não vivesse o seu chamado, o seu comissionamento, tentando impedi-lo de seguir o propósito pelo qual ele foi criado. E isso pode acontecer com você, talvez isso esteja acontecendo com você, mas olha só, veio a ressurreição de Jesus, trazendo consigo um novo de Deus. E nós entendemos bem do novo de Deus, nós entendemos bem do recomeço. Essa é a nossa vida, essa é a nossa visão. A ressurreição de Jesus trouxe um novo começo para Pedro. Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Tu me amas? E ele pergunta: tu me amas 3 vezes, porque ele queria restaurar o propósito eterno no coração de Pedro. Ele queria restaurar o seu propósito eterno, o propósito eterno do Pai no coração de Pedro. E ele fez uma pergunta tão profunda, que pela terceira vez constrangeu o coração de Pedro. E talvez ali Pedro ouviu a sinceridade do seu próprio coração. E nesse momento Deus restaura o chamado de Pedro, convida ele novamente para assumir a sua responsabilidade. E é o que Deus quer fazer em você. Talvez as questões ao seu redor, os problemas, os erros, as confusões estão te tirando do prumo, estão afastando você da sua comissão, está afastando você do seu chamado. E hoje Deus está te convidando para uma conversa tete a tete, só você e Ele. E Ele está te perguntando: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, permaneça no foco que eu te dei, permaneça no chamado que eu te dei, vá viver 100% daquilo que eu estou entregando a você. Porém, Pedro, ainda distraído, percebe que João andava próximo de Jesus e questiona Jesus a respeito do futuro de João. Pensa isso, Pedro sabia que João era um discípulo amado, o discípulo mais próximo de Jesus, e ele ficou curioso para saber qual seria o destino que Jesus daria para João. Olha só o que o versículo 21 vai dizer:
Pedro pergunta para Jesus: Senhor, e quanto a João? Pedro recebe uma grande oportunidade de Deus. Pedro recebe uma grande responsabilidade tal que poderia ocupar 100% do seu tempo, mas a sua distração, a sua curiosidade ou até mesmo a sua inveja, porque ele era o discípulo amado, ele era o discípulo que era mais próximo de Jesus, o fez desconectar mais uma vez do seu chamado, do seu propósito, da sua grande comissão. Daí Jesus responde para Pedro: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Se eu tenho um futuro diferente para João, o que lhe importa? Se eu tenho uma missão diferente para João, o que lhe importa, Pedro? Pedro, foca no que eu te dei, foca no que eu coloquei nas tuas mãos. Por que tem que gerar tanta preocupação o que vai acontecer com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu colega, com a igreja vizinha? Se preocupe em viver o que eu te entreguei. E ele continua dizendo: quanto a você, Pedro, siga-me, olha para mim, foque em mim, viva os meus passos, caminhe atrás de mim, não me perca de vista, não me perca de vista. Meu irmão, minha irmã, há uma grande probabilidade de você ter recebido de Deus o seu chamado, a sua comissão, o seu propósito de vida. Provavelmente isso já aconteceu com você, porém você pode perder de vista se continuar preocupado com o que o fulano vai fazer da vida dele ou não, se ele está servindo adequadamente ou corretamente ou não, ou se o que os outros vão pensar a respeito de você, da sua decisão, da sua postura, ou se o fulano vai se afastar da igreja por causa do isolamento social ou não, ou até mesmo se você almejar o que Deus deu para o outro. Você pode perder de vista. Mas eu quero te trazer uma palavra linda de Deus. Mesmo assim, Ele lhe convida mais uma vez para viver o seu chamado, para viver a grande comissão. E eu quero terminar nesta noite dizendo para você que essa história não terminou. Essa história não terminou. Jesus formou a sua igreja e a delegou poderes. Essa igreja aqui, essa igreja que está na frente da TV, na frente do celular, essa igreja, ele delegou poderes para dar prosseguimento ao seu ministério, ao ministério dele. E se vocês foram trazidos por Deus para esse momento, se vocês estão ouvindo essa palavra, se vocês fazem parte dessa igreja local aqui, se você faz parte da sua igreja local aí, saiba que esse é o ministério que Deus lhe confiou. Esse é o chamado que Deus lhe deu, por isso viva intensamente, não perca de vista isso, foque em Jesus. E eu quero dizer para você que Deus não faz acepção de discípulos. Ele não faz, Ele está à disposição de todos nós. Ele entregou para todos nós um lindo presente, uma linda oportunidade, mas você também tem a oportunidade de aprofundar o seu relacionamento com Ele e conhecer mais e mais o coração do seu Mestre. Por isso que nessa noite você possa decidir esquecer tudo que está ao seu redor e olhar somente para Jesus e buscar conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus. Glória a Deus, que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa. Eu espero que essa mensagem venha como um unguento ao seu coração, que possa ser uma mensagem que ative a sua semana, que venha avivar o seu dia, que você possa abençoar a sua família também com essa mensagem. Não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Lagoinha Church Porto Alegre. Acompanhe as novidades, pois nós estamos tendo cultos semanais e eu creio que Deus está rompendo nesses dias para abençoar você, a sua casa, o seu trabalho, aonde quer que você vá, que você seja uma tocha acesa, que você seja uma brasa viva para todos aqueles que você estiver na sua volta. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.
Pai.